Paz do Senhor, bom dia, você que nos acompanha pelas redes sociais, aqui pelo Facebook, aqui pelo YouTube. Paz do Senhor para todos vocês que estão aqui. Pode sentar lá, pastor. Glória a Deus. Não, podem ficar, fica lá embaixo mesmo. Daqui a pouco nós vamos ativar. Ore, canta lá, baixore, manás, sarabaxore, manás. Glória a Deus. Quem ama Jesus aí? Não, está muito fraco. Quem ama Jesus de verdade faz barulho para Ele, glorifica. Ore, balabassure, glorifica. Você está falando que você ama a Deus. Você está falando que ama o Senhor Jesus, que deu a vida dele por nós. Ele ofertou na cruz por nós. O amor dele é imenso, é incomparável a qualquer outra coisa. Oh, de calabaçu. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao Senhor. Nós estamos aí na herança da graça. Meu irmão, eu não sei você, mas eu tenho sentido no meu espírito, pastora Leonilda, pastor Rubens, que Deus, presta atenção, está pegando o Ministério Sem Fronteiras e colocando para subirmos degraus. Amém? E eu sinto que o Senhor vai começar a nos cobrar mais. O Senhor vai começar a exigir mais dos Sem Fronteiras. Pastores, o Senhor vai exigir mais de nós. Eu só que um pouquinho mais aqui, ó, se tiver retorno. Se tiver, se não tiver, beleza, fica tranquilo, não precisa ficar nervoso não. Amém? Prepara-te, André, prepara-te. Olhe para o irmão que está do teu lado e fala, prepara-te. Deus quer mais. Hein? Vocês dois aí pensam que é só ficar de pé aqui na porta, né? Igual estátua. Baixar um pouquinho agora, aguentou demais. Ontem o nosso querido pastor Valdir, profeta do Senhor, ministrou sobre a terceira herança. E ele falou sobre a presença do Espírito Santo. Na verdade, eu gostaria muito, meus irmãos, que vocês acompanhassem as séries. Amém? Escutem pelo menos as palavras da manhã. Nós vamos agora no final de dezembro, dia 18, fecharmos as portas do espaço físico. Mas a Igreja Sem Fronteiras, ela é online, ela continua aberta 24 horas do dia. Todo dia tem palavra e oração e jejum. Então, o pastor Cido, ele fez todas essas séries desse mês aqui. Acho que eu fiz a primeira só, né? E ele falou sobre o primeiro dia. Meus irmãos, pode se sentar, para não judiar de vocês. Peguem a abertura desta série da herança que o pastor Cido fez. O primeiro dia ele falou sobre o favor imerecível que recebemos de Deus, a primeira herança da graça. Ele deu uma aula ali. Pastor Cido, mais ou menos quanto tempo você investiu em tudo isso daqui para você preparar e ministrar? Tempo, fala assim, o tempo solto, quanto tempo? Pode falar. Quantos dias? Você está entendendo a responsabilidade, vamos colocar assim, de uma ministração? E às vezes a gente entra aqui e fez assim, herança da graça? 50 minutos? Não, 59 minutos eu não vou ouvir não. Mas a gente passa 50, 60, 90, 120 na televisão ou fazendo outras coisas, mas nós não pegamos uma palavra com um teor, com uma profundidade como foi nos dada. Isso vai fazer falta no momento para você. Eu vou falar sobre maturidade hoje, até que eu gostaria de pedir perdão ao meu pai e minha mãe por não ter ouvido ele, tudo que eles falaram, se eu tivesse ouvido eles. Só não deveria ter ouvido a respeito do time de futebol. Aí eu acertei, mas o resto... Irmão, sinceramente eu não vou perguntar, mas se você não ouviu esse primeiro dia da herança da graça, corre, porque Deus vai te cobrar. Se você é pastor, se você é um presbítero, você está sendo preparado para ser um diácono,
Você tem que ouvir as palavras do dia. Você não vai ouvir para me agradar. Eu não preciso que você ouça a palavra. Deus não precisa que você ouça a palavra. Você que está em casa, Deus não precisa que você ouça a palavra. É você que precisa da palavra. Eu é que preciso da palavra. A palavra que saiu da boca de Deus, pastor Rui, já se cumpriu. Ele já sabe tudo que vai acontecer até o final dessa terra, Fabiana. Por isso que o louvor diz: quem conhece, quem consegue explicar Deus? Ele sempre vai nos surpreender. O segundo dia, a bispa Nivalda ministrou, recebendo a Jesus Cristo como herança, ou seja, recebendo o Messias. Meu irmão, que palavra! O terceiro dia, ontem, o pastor Valdir ministrou, e eu vou fazer um paralelo com o que o pastor Valdir ministrou ontem e o que o meu tema de hoje. O tema de ontem foi a herança da graça. Fala comigo. A presença do Espírito Santo. Só. Ninguém precisa do Espírito Santo. Precisa? A igreja precisa do Espírito Santo? Essa palavra é importante para você ouvir? Por que você não ouviu? Nós classificamos como importante, mas nós não damos a importância que ela merece. O bispo está bravo, não estou não, irmãos. Mas aqui está um sacerdote. E o sacerdote, ele não só profetiza a bênção, ele também exorta. Vocês viram a palavra de Eli? Omissão, o que aconteceu? Perdeu o sacerdócio dele e dos filhos. Foi omisso. Então hoje eu vou falar sobre a herança da graça, sobre a presença do Espírito e sobre a autoridade espiritual. Pastor Cido ministrou ontem, Romanos capítulo 14, versículo 16. Pastor Valdir, não é que eu falei? É tudo igual, os caras da mesma panela. Preste atenção, o Espírito Santo de Deus, para quem ouviu ontem já sabe, é uma promessa do Pai para a igreja dele e para nós. Mas para que essa promessa pudesse se cumprir, precisava acontecer algo. O pastor Rui, senta do lado da sua panela que eu estou vendo a coluna. E o meu amigo ali, ó, senta na cadeira aqui para cá assim, ó. Isso, para a gente ficar bem. Vocês dois aqui de pé na porta, pode sentar. Pode sentar. Isso, deixa que o Daniel vai ficar cuidando da câmera aqui, deixa ele andar, ele está meio gordinho, deixa ele aí. Daniel, você quer sentar também, Daniel? Vai lá. Você está cuidando daqui. Então, para nós ganharmos tempo, para que essa promessa pudesse se cumprir, algo tinha que acontecer na terra, sim ou não? Sim. E o que precisava acontecer para que o Espírito de Deus fosse enviado? Pastores? Jesus precisava ser crucificado, ou seja, precisava então, em primeiro lugar, acontecer a morte do primogênito. Porque ele já nasceu com uma data de validade para morrer, certo? Jesus já sabia que ele tinha um tempo curto, tanto é que o ministério dele foi 3 anos, direto, né? 3 anos e meio. Então, quando ele morreu, ele falou que ele ia enviar o Espírito Santo. Mas observe que aqui, ele fala do futuro, mas já sabendo que exatamente ia acontecer. Olha o que ele diz, Romanos capítulo 14, versículo 16. É João, eu falei Romanos? Nossa, o que vocês colocaram ontem no suco que eu tomei lá? Ontem eu fui fazer visita para a Bruninha e para o Rafa. A visita foi tão boa na casa do Yuri que acho que ele nem acordou. O que aconteceu com aquele cara de pau? Comeu demais, hein, Bruninha? Liga para ele e fala assim, ô Pansudo, você perdeu. A visita foi tão boa, Daniel, que ele perdeu a hora de vir para a igreja. Não vou mais na casa do Yuri, não. Olha lá o que Jesus fala. Esse eu aqui quem é? Jesus. Pedirei a quem? E ele vos dará outro? Algumas traduções falam consolador. Para estar com vocês para... Olha só que interessante, continua. O Espírito da... Presta atenção, eu vou falar com o Pai
e ele vai enviar o Espírito da verdade. Olha o que acontece. O mundo não pode o quê? Por quê? Leia. Para aí. O mundo não o vê e nem o conhece. Pastor Cláudio, liga seu microfone aí. Liga aí. É isso. Por que o mundo não vê e não conhece? Porque o mundo ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Então o mundo não confessou a Jesus? Exatamente. Então só vai ter esse... Por favor, deixa lá, meu amor. Esse bolinho aí, que essa camisa dele é laranja, é ferrugem? Não, é laranja mesmo. Então o mundo precisa passar por um processo Exatamente. para ver e receber o Espírito de Deus. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente, para ser selado. Para ser selado. Exatamente. Amém. Então vamos continuar. O Espírito da verdade, que o mundo não vê e não pode receber, o mundo não, que o mundo não pode receber e porque não o vê, nem o conhece, virando, mas agora é comigo. Fala assim, agora é comigo. Mais alto, agora é comigo. Cadê a igreja viva? Agora é comigo. Cadê a igreja viva? Agora é comigo. Meu irmão, eu estou falando do Espírito Santo, nós está dormindo? Eu estou falando do Espírito Santo. Irmão. Fala, agora é comigo. Porque olha o que ele diz. Ele aponta e fala assim, ó. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará para sempre em vira. Não vos deixarei o quê? Voltarei para... Continua. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas quem? Quem é esse vós? Quem é esse vós? Quem é esse vós? Quem é esse vós? Vós me vê? Porque eu vivo e vós... Pastor Valdir, me ajuda aí. Quando o Senhor Jesus, ele morreu, e ele ressuscitou, e ele chegou à direita de Deus Pai, e ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, a igreja recebeu vida? É isso mesmo que ele está dizendo? Amém. Livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia nos diz que foi derramado do Espírito Santo sobre todo aquele que nele crê, sobre todo aquele que o busca. Amém. Então você observa, olha para mim, volta aqui. Ele fala assim, ó. Eu tenho vida e vós também vivereis. Meu irmão veio aqui hoje, nós até brincamos, né? Bastou o Palmeiras, filma aquele palmeirense ali, ó. Bastou o Palmeiras perder, ser desclassificado, ele correu para a igreja. Você veio orar pelo Palmeiras, né? Meu irmão, por que Jesus classifica a igreja como, vamos colocar assim, ó, prioridade para receber o Espírito Santo? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Amém? Por isso que nós precisamos entender o que muito bem colocado ali pelo nosso pastor Cido. Essa é a maior herança que eu acredito que a igreja ela tem. Você nunca vai ficar sozinho. Quem já um dia falou, eu estou sozinho? Não. O Espírito Santo de Deus, uma hora, pastores, prepara uma aula. Ele mora dentro de nós. O Espírito Santo, não é isso? Ele tem sentimentos. Essa casa é sua. O Espírito Santo de Deus, ele precisa ter liberdade para atuar em nós. Quem vai fazer esse Espírito Santo, que é o fogo, que é a lâmpada, que é a luz, se acender dentro de nós? É Deus? Não, Ele já enviou, somos nós. Fala assim, é eu que vou fazer essa chama acender. Amém? É você, nas suas orações, no seu jejum. Está chegando a campanha. Que campanha? A campanha tem data para acabar.
Jejum, oração, palavra é prática de vida cristã. Fala comigo, jejum, palavra, oração, adoração, prática de vida cristã. Amém? O mundo não tem, porque o mundo não abre. Não se abre, não conhece. Mas olha o que ele fala. Ó, olha só, eu vejo o dedo de Jesus, ó. Vós o conheceis. Amém? Foi essa herança, foi isso. Depois escuta, a palavra lá deu que 50 minutos. Você está fazendo o curso com o pastor Valdir? O pastor Cido. A gente fala isso, meu irmão, aí você começa a falar, é porque o Espírito, vocês já vão entender daqui a pouco isso. 57 minutos, nossa, o pastor Valdir falou demais. Não, é o Espírito Santo que fala para ele. Por ele, acho que o pastor Valdir é uma pessoa de pouca palavra, até o Espírito ligar ele. Ligou ele. Todos nós somos assim, né, pastor José Carlos? Todos nós. E aí a quarta herança de hoje é bem simples. É sobre a autoridade espiritual. Coloca para mim Atos 1:8, diz assim: mas recebereis poder. Vamos lá, espera o meu amigo corintiano colocar ali, ó, Atos 1:8. Não entrou o Espírito Santo no computador ainda não. Vamos lá. Mas, tira o virtude e põe poder. Mas recebereis poder. Fala comigo, poder. Ao descer sobre vós o quê? Espírito Santo. Volta um pouquinho, meu amor. Que há de vir sobre nós. Vira. E ser-me-eis o quê? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. Presta atenção. Herança do Espírito Santo e herança da autoridade. Para quem é essa herança? É só para um pastor. Ele tem 13 anos, não é isso? Você tem essas 7 heranças já na sua vida, meu filho. Deixa eu explicar para vocês como funciona. Nós temos ali o Paulo, o irmão, cadê ele? Está ali, ó, Toninho. Qual é a minha função? Presta atenção o que vocês têm que fazer. Quando vocês acordam de domingo de manhã, vocês têm que ler uma palavra. Mas não ler assim, eu vou tirar a sorte. Bíblia não é sorte, meu irmão. Bíblia é voz de Deus falando. É meditar, medita numa palavra. Vocês têm que fazer uma oração e falar: Senhor, a minha função é diácono, eu vou receber os irmãos, eu vou interceder pelos irmãos, fala comigo, me dá uma palavra para eu lançar quando alguém chegar na minha frente, o Senhor vai me falar quem é. Está entendendo vocês dois? Aí vai chegar lá a Cíntia. Talvez a Cíntia não teve uma semana legal, né, pastor Cido? Não teve um dia legal e ela chega com aquele sorriso meio amarelinho, que não é amarelinho, mas às vezes está tão amarelinho que às vezes a gente está meio caidinho. Aí ele olha para a galera e fala assim: minha irmã, o Espírito de Deus é contigo, ser forte e valente. Aí já vem o outro: meu irmão, fica tranquilo, não temas, o Senhor é contigo. Aí vem o outro e fala assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Vai lá. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Aí a irmã pega assim e fala: nossa, mas eu só apanhei essa semana. O irmão já vem com alegria. Porque, meus irmãos, é o que está dentro de vocês. Os levitas vêm para cá, né? Passa a música antes. Você tem que ensaiar, levitas. Meu Deus, levita que não sabe o que está, aonde está escrito que você está cantando, pelo amor de Deus. Levita que não sabe o que está cantando, canta, mas não sabe onde está escrito. Canta, mas não ora. Canta, mas não jejua. Aí eu só vim tocar aqui, ó. Muito bem colocado. Levitas, Deus está startando, você vai estar aqui, ó. De repente o Espírito Santo vai falar assim, ó: hoje eu vou tomar em profecia a Ana Thelma.
Se a Ana Thelma for tomada, meu irmão, a hora que a bichinha daquele tamanho aí, que diz que as baixinhas são... Eu sei o que é isso. Pergunta para o pastor Rubem lá, baixinha, meu Deus. Né, pastor Rubem? Quando ela marchar para cá e levantar a mãozinha e falar, assim diz o Senhor, meu irmão, baixa a orelha a todo mundo e escute o que Deus quer falar. Nós não podemos limitar o Espírito Santo de Deus em nós, porque é Ele que opera em nós o querer efetuar. André, você está lá no podcast, né? Meu, quem vê, vocês precisam um dia, quem ainda não assistiu, aliás, que dia que é o podcast? No dia do culto de Bauru, mas tá bom. Assiste o podcast, quem ainda não assistiu, assista o podcast. Aquele cara ali se transforma, meu irmão. Nira um leão. Pastor Cid, pode formar ele para pregar que ele vai aprender. Você vai estar ali, você vai falar de profissionalismo, eu sei. Mas dentro do profissionalismo, Deus vai te dar palavras alçadas que vai chegar na pessoa certa. Você está entendendo? Você é pastor, cadê os pastores? Estava aqui conversando com o pastor Valdir, né? Falo com o pastor Cláudio, dá um look aí neles. Vamos lá, vamos primeiro no pastor Cida ali, ó. Pastor Cida, nós identificamos nele o dom de mestre. O dom de mestre está onde? Na minha Bíblia ou está na sua também, pastora Sandra? Está na nossa, né, pastor Cido? Vai fundo, pastor Cido. Come essa Bíblia. Deus vai te dar o dom da interpretação da palavra falada. Deus vai te revelar coisas ocultas que você vai falar, nossa, eu já preguei essa palavra 10 vezes, mas onde estava isso? Eu estou te revelando, diz o Senhor. Hein, Fabiana? Eu não quero, acho que eu não estou pronta para ser presbítera. Quem vai te capacitar é Deus. Hein, Ângela? Eu não vou abrir o culto não. Ai, Nossa Senhora dos Evangélicos. Meu irmão, olha o que Deus ele precisa. De um crente limpo. De um crente limpo. Eu não estou falando perfeito. Um crente pronto. Você entendeu? Que ora e fala assim, Senhor, como Davi, pequei. Pequei contra ti. Pequei contra o meu povo, pequei com a minha esposa, pequei com os meus filhos, pisei na bola. Cai de jejum e oração e se humilha, é isso que o Espírito Santo precisa. Eu tenho falado aqui para os meus pastores, vocês já se perguntaram para que Deus trouxe vocês para cá, pastora Marisa? Eu, tecnicamente falando, não tenho nada para acrescentar para o ministério de vocês. Mas por que, Miriam, Deus trouxe vocês para cá? Já se perguntaram? Você viu? Vou usar você aqui, vou te quebrar agora. Toda reunião de pastor eu falo para eles. Fala ou não fala? Ele e o pastor Valdir têm um ministério profético, pastor José Carlos. Por exemplo, eu não sou profeta, mas eu posso ser profético. Por exemplo, eu vou profetizar. Cíntia, você vai chegar no teu serviço amanhã e você vai receber uma promoção e um aumento salarial. Eu estou só profetizando. Agora, se eu chegar aqui e falar assim, assim diz o Senhor, Ele falou comigo e disse que você vai. Quando eu digo assim diz o Senhor, é porque veio dos céus e acontece amanhã. Acontece agora. Agora, quando eu estou sendo profético, eu estou sendo um bom samaritano. Eu estou olhando para você com bons olhos, entenderam? É por isso que a gente fala bom dia, boa tarde. Nem sempre está sendo um bom dia, mas você está sendo o quê? Profético. Agora, pastor Valdir e pastor Cláudio, se eles diminuírem a palavra deles, escuta o que eu estou dizendo para vocês, Deus vai dar raio-x para vocês de pessoas que estiverem assentadas e assistindo, ou até do outro lado, porque vocês têm esse dom. Amém? Eu estou despertando isso na igreja. Quando eu olho para o Henrico, que fez aniversário essa semana, eu profetizo que você vai ser um grande empresário e bem-sucedido. E lembra de nós quando entrar no paraíso, pelo amor de Deus.
Então, como que funciona a autoridade de Deus? Eu grito, eu sou o bispo aqui, Karina, eu é que mando, vai varrer. Não, eu tenho que varrer primeiro. Porque Jesus, ele primeiro lavou os pés dos discípulos. Convidado Jesus para comer, ele falou, não, eu não vim não, a minha comida não é isso que vocês comem não, a minha comida veio da onde? Dos céus. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Tanto é que ele serviu a própria vida por amor a nós. Amém? Foi ele que foi para a cruz. Então, queridos, a herança já terminando do Espírito Santo e a herança da autoridade já foi nos dada. Mas recebereis poder, pastor Rui. Pastor Rui, Deus usa dentro daquilo que é o propósito dele para as nossas vidas. Né? Pastor Rui e a pastora Sandra têm 10 anos no ministério de casais. Eles já trataram apóstolos, bispos, pastores. Ela acompanha uma bispa e ela é uma pastora. Entendeu? Então Deus vai continuar usando vocês dentro do propósito dele. Nem todo mundo foi chamado para ir para o rio pescar. Tem gente que foi chamado para fazer a rede para o pescador. Tem gente que foi chamado para fazer os barcos para o pescador. Tem gente que foi chamado para pensar numa boa isca, mas ele mesmo não vai pescar. Mas é o que a palavra fala aqui. Vamos lá para mim terminar aqui em Coríntios, onde fala sobre o corpo. Me ajuda aí. Paulo fala que o corpo ele tem muitos membros. 1 Coríntios, me ajudem aí. 1 Coríntios 12. É isso aí, ó, 12. Por favor, levitas, já podem vir. Eu vou pedir para o Cláudio não atuar. O pastor Cláudio vai ficar aqui, o pastor Valdir vai ficar aqui. E os levitas podem subir, vocês vão usar o dom de vocês sem o pastor Cláudio hoje. Olha só o que Paulo nos ensina assim, ó. Aqui, ó. Porque olha lá, tá aqui, vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos o quê? Fica de pé no seu lugar aí. Quem tem membros aí? Tá funcionando tudo aí? Levanta aí, tá funcionando tudo aí. Testa aí, testa aí. Aí, né, vó? Ó, eles vão chegar na senhora, você vai receber essa cura aí, vó. Vai ter 2 profetas aqui, eles vão chegar na senhora. Em nome de Jesus Cristo. Olha que Paulo diz, por quê? Olha só como todo mundo, pastor Cido, dentro da igreja é importante. Todo mundo, né, pastor Rubens? Quem diria? Um dia senta com o pastor Rubens e pergunta para ele como nasceu o Brasil para Cristo, um bom sucesso, era Nova Bom Sucesso. Pergunta para aquele homem lá, para aquela mulher, como nasceu a primeira igreja do Brasil para Cristo, bom sucesso. Eu me lembro, Miriam, nós era pequenininho e eu magrinho, mas não tinha essa barriga, canela seca, nariz escorrendo, a Marisa, então, meu Deus, o Marco, a Valéria, lembra o pastor Cido? E nós começamos o culto, só tinha eu, meu pai, só nós. Eu, ali um calor daquela época que Deus deu, não tinha asfalto, não tinha nada. Eu me lembro do dia que chegou a família da irmã Maria Gorete, lembra? Chegou lá com um monte de filho. Aí chegou uma irmã da Ponte Alta, ou do Morro Doce, sei lá, que ela tinha 15 filhos, irmãos, era um atrás do outro. Aquele irmão não assistia televisão, não. Começou a encher a igreja, lembra? É assim que Deus faz. Ele só precisa que um entenda o que ele está falando. Amém. Eu estava ouvindo um apóstolo, profeta ontem, e sabe o que ele disse? Muitos pastores têm ido pregar na Europa, e é fato, as igrejas da Europa estão frias. Muitas igrejas acabaram porque deixaram de buscar o Espírito Santo. Igrejas que viraram boates. Mas sabe o que Deus está fazendo e começando nos Estados Unidos no norte? Levantando uma geração de jovens louco por Jesus. Louco, está fazendo lá um barulho terrível. Aí você já sabe que vai começar os outros movimentos, você já sabe do que eu estou falando. Aquele, né? Já sabe do que eu estou falando. Mas Deus vai levantar. Olha o que o apóstolo Paulo diz, porque assim como o corpo é quantos? E tem o que? Muitos? Olha para o lado assim e fala, me perdoe.
Se eu me desfiz de você, se eu achei que você não era importante, que às vezes a gente é assim. Olha o que ele diz: sendo muitos, constitui um só, assim também com respeito a Cristo. Ore canta lá, baixou. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Aleluia! O que vocês vão cantar? Santo Espírito? Então vai lá.